Fala rapaziada, tranquilidade, você está no canal Código Roxo e seguindo a recomendação aí do nosso parceiro Gerard, que comentou lá no Discord que é interessante trazer alguns vídeos mais introdutórios mesmo ao mundo da programação como esse. Inclusive, se vocês quiserem entrar aí na comunidade do Discord, primeiro link da descrição. Hoje eu vou ensinar vocês de forma simples e prática como configurar, e utilizar o Git no seu computador. O Git é uma ferramenta super importante para programadores porque ele ajuda a controlar as versões dos nossos projetos. Facilita muito o trabalho em equipe, por exemplo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo, desde a instalação até os comandos básicos que você precisa para começar a usar o Git, beleza? Vamos nessa. Instalação e configuração inicial. Primeiro, vamos instalar o Git. Você abre o seu navegador e acessar o site oficial do Git, que é esse aqui, ó, o git-scm.com. É só entrar aqui, não precisa desse .com, tá? Desse /downloads. Vai cair nessa páginazinha aqui, clicar em download. Depois de baixar, você vai abrir o instalador. A recomendação é configuração padrão. Vai clicando em next até concluir, beleza? Agora que o Git está instalado, a gente precisa fazer algumas configurações iniciais, beleza? A gente vai primeiramente abrir um prompt de comando, abrir um terminal e digitar os seguintes comandos. Então, o primeiro comando que a gente vai precisar digitar aqui no nosso console vai ser git config --global user.name. A gente vai abrir e fechar aspas duplas aqui. Opa, user. Então, git config --global user.name. E aqui dentro vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Código roxo. Vou dar um enter aqui. Perfeito. E o próximo comando, git config --global user.email. E vão colocar aspas duplas e fecha aspas duplas. Aqui dentro, código roxo@gmail.com. Vamos dar um enter. Perfeito. Por que essas informações são importantes? Porque elas identificam quem está fazendo alterações no projeto, para ficar mais fácil a gente ver isso mais para frente, beleza? E para a gente confirmar se deu tudo certo, vamos digitar git config --list para a gente listar. Vocês podem ver aqui que carregou todas as opções aqui do nosso Git e o nosso e-mail que a gente colocou aqui e o nosso username tá aqui também. Perfeito? Vou dar um CLS aqui para limpar. E a gente viu então o nome e o e-mail que a gente acabou de configurar, beleza? Então vamos para o próximo passo. Criando e gerenciando um repositório local. Agora que o Git está configurado, vamos criar nosso primeiro repositório. Vamos escolher uma pasta no computador ou vamos criar uma nova. No caso aqui, eu vou criar uma nova pasta aqui. Perfeito. Acabei de criar aqui a minha pasta, tá? Dei o nome para ela de Git Video. E vamos aqui então iniciar o nosso Git aqui dentro. Perfeito? Então vou clicar aqui e vou entrar em CMD para abrir o CMD nessa pasta aqui. Vou arrastar aqui para cima para vocês. E vou digitar aqui um git init. Pronto. Podem ver que criou aqui uma pasta que é o .git, tá? Isso aqui, ele inicializou o repositório Git na pasta, ou seja, agora o Git vai começar a monitorar as alterações nos arquivos dentro aqui da pasta, beleza? E vamos criar um arquivo simples aqui para testar, como um readme.md, que é o Markdown. Vamos criar aqui um arquivo aqui então, que vai ser um readme.md. Perfeito, criamos aqui um readme. E agora a gente vai simplesmente dar um comando que é o git add readme.md. O que isso fez? O que esse comando git add ele faz? Ele adiciona o arquivo que a gente colocou, no caso readme, ao stage, que é uma área temporária onde o Git coloca os arquivos prontos para serem salvos. E se você quiser adicionar todos os arquivos da pasta, em vez de você colocar git add readme.md, coloca git add ponto, assim ó, git add e um ponto. Todos os arquivos que tiver dentro dessa pasta vão ser adicionados a esse stage, beleza? Então agora vamos salvar essas alterações como um commit. Um commit é como um salvar progresso no Git, beleza? Então vamos digitar o seguinte comando aqui, vamos apagar isso aqui. Vou colocar aqui um git commit -m, tá? -m. E aqui double quotes, você vai abrir e fechar com aspas duplas. E vamos colocar aqui primeiro commit. Opa, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Aí, primeiro commit. E vou dar um enter. Então aqui, ó, um arquivo mudou, 0 inserções e 0 arquivos deletados, tá? Então,
A mensagem, entre aspas, que a gente colocou é uma descrição do que foi alterado. É bom você sempre escrever algo claro para você entender no futuro o que aquele commit teve de mudança em relação ao commit anterior, por exemplo. Vamos aí para o próximo passo, então, que vai ser trabalhando com repositórios remotos. Até aqui, tudo está no seu computador. Agora vamos conectar esse repositório local a um repositório remoto, como no GitHub. Então, caso vocês não tenham uma conta no GitHub, é só entrar nesse site aqui, ó, que é o github.com, e vir aqui e colocar em Sign Up. Você vai criar a sua conta, que é Welcome to GitHub, let's begin the adventure. Você vai colocar o seu e-mail aqui, vai continuar, beleza? Vai criar a sua conta aqui, bonitinho, perfeito? Beleza. Agora, para você enviar, tipo, conectar esse repositório, o local, com o remoto, você vai precisar criar um repositório lá no seu GitHub, beleza? Então eu vou entrar aqui no meu como exemplo, tá? Então beleza, aqui a gente tá no meu perfil, tá? Vocês vão clicar aqui na direitinha aqui em cima, vai clicar aqui em Your Repositories. Vai entrar no repositório de vocês, beleza? E vocês vão clicar aqui ó, em New, vocês vão criar um novo repositório, perfeito? A gente pode colocar aqui uma descrição, que vamos colocar aqui Video Git YouTube. Beleza. Vocês podem selecionar aqui se o repositório vai ser público ou privado. Privado só você tem acesso, perfeito? E o público, qualquer pessoa na internet consegue acessar. O privado você também consegue escolher as pessoas que acessam, beleza? Mas a maioria das vezes é quando você quer manter aquela coisa só para você, colocar uns códigos aí de um projeto que não é para ser público e tudo mais, beleza. Aqui a gente tem essa opção de adicionar um README file, que é quando você acabar de entrar no repositório, vai ficar uma páginazinha bonitinha, você tem como estilizar ela, vai ser tipo a vitrine daquele seu projeto, perfeito? Aqui a gente não vai colocar, porque a gente vai adicionar aquele README lá, que a gente fez, ele tá em branco, mas a gente vai adicionar ele, perfeito? Então não vamos marcar essa opção aqui, e aqui a gente vai dar um nome pro repositório, perfeito? Vou colocar aqui Git Video, tá vendo se o nome tá disponível, e esse nome é visto nos seus repositórios, tá? Não é no repositório global. Se você tem algum repositório com esse nome, e como eu não tenho, ele vai dar aqui que está disponível. Beleza, eu vou clicar aqui para criar um novo repositório, perfeito? Beleza, ao criar o repositório, a gente vai ver aqui que tem um link. Esse link vai ser o link que você vai fazer essa conexão com o seu projeto local com esse repositório remoto, perfeito? Vamos copiar então esse link aqui, vamos abrir o nosso terminal, tá? Aqui embaixo, vocês podem ver, deixa eu mostrar para vocês antes, que aqui tem todos os comandos, ó, git init, que a gente vai iniciar o git na nossa pasta, no nosso diretório, git add readme, que é um arquivo de readme, mas pode ser qualquer um, inclusive pode ser todos, se você colocar o ponto. Git commit -m first commit, que é só um comentário, para você se identificar o que foi feito em cada commit, né? Então, aqui a gente tem os comandos que a gente pode colocar, perfeito? Então, git remote add origin, aqui está um comando pra gente. Vamos copiar esse comando aqui, ó. E vamos colocar aqui no nosso terminal. Git remote add origin. E vamos dar um enter. Remote origin already exists. Porque eu já tinha colocado esse comando aqui, tá? Eu tava gravando o vídeo, tinha dado um errinho. Mais pra frente aqui eu cortei e voltei aqui. Mas o de vocês não vai dar esse erro aqui, que o origin already exists, tá? Que ele já existe. Vai só printar um novo path aqui pra você, tá? Um novo caminho. Beleza. Então, feito isso, vocês vão colocar o próximo comando aqui embaixo. Vocês podem colocar aqui, ó. Deixa eu colocar git add ponto de novo. E agora vamos colocar um git push. Podia copiar, mas eu vou digitar. O origin main. Por que tá dando esse erro? Porque a gente possivelmente tem que usar aqui o master. Vamos tentar usar aqui com o master. Beleza. Enumerating objects 3, done. Beleza. Então aqui teve um new branch, que foi no master. Então, o branch master foi definido aqui, beleza? Vamos entrar aqui no nosso repositório de novo. Vou dar um F5 aqui para atualizar. Vocês podem ver que o arquivo readme ele já foi enviado aqui para o nosso repositório, perfeito? Vamos fazer um teste então. Eu vou abrir nossa pasta aqui de novo e a gente vai criar mais um arquivo. Vou criar aqui um arquivo que chama Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+V. Esse aqui eu vou colocar 2. Esse aqui eu vou colocar 3. 4. E esse aqui 5. Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui, ó, então
git add e vou colocar o 1.txt, beleza? E vou colocar aqui um git push -u origin master. Opa, errado. Origin master, beleza. Branch master, setup to track, everything up to date. A gente não deu um commit. Vamos colocar aqui um git commit -m, colocar aqui enviando o 1.txt. Beleza? E agora sim a gente vai dar um git push origin. Perfeito? Agora sim ele mandou o nosso arquivo para lá. Perfeito? Ó, 1.txt. E aqui, esse aqui é o texto que a gente colocou no nosso commit. Enviando o 1.txt. E aqui foi o primeiro commit. Perfeito? Vamos querer colocar o resto agora, beleza? A gente pode colocar o ponto. Só que vai falar assim, ah, mas a gente já tem alguns arquivos ali dentro. A gente já tem o readme e já tem o 1. Vamos colocar só o 2, 3, 4, 5. Não tem problema. Vocês podem colocar o ponto, que os arquivos que tem, ele vai atualizar, e os arquivos que não tem, ele vai subir. Perfeito? Vamos colocar aqui então um git add ponto. Adicionou todos os arquivos ao stage. Vamos colocar aqui então um git commit -m, abrir e colocar aqui, ó, colocando restante dos arquivos. Beleza? Colocou lá, ó, o 2, o 3, o 4 e o 5. Porque o readme já tinha e o 1 também. Perfeito? Então vou dar aqui um CLS para limpar o terminal. Vamos terminar agora colocando um git push -u origin master, que é a nossa branch. Beleza? Vai demorar um pouquinho mais. Coisa pouca porque nossos arquivos estão vazios e são poucos arquivos, né? Mas se tiver um projeto aí que tem bastante arquivo, pode demorar mais. Perfeito? Vamos entrar aqui agora no nosso projeto de novo. Vamos dar um F5. Opa! Colocando o restante dos arquivos. Tá vendo? Aqui vocês conseguem ver perfeitamente em que commit foi feito aquilo. Entendeu? Vocês podem colocar aqui um controle de versão, por exemplo. Você pode fazer um versionamento do seu programa aqui dentro. Perfeito? Só que isso é uma partezinha mais avançada do Git, que talvez eu possa trazer no próximo vídeo, só que eu tenho que até estudar isso de novo. Porque geralmente, assim, não necessariamente você precisa usar isso, mas é muito bom ter esse hábito. Você não perder, por exemplo, horas e horas de trabalho no seu projeto. Perfeito? Agora a gente vai passar para o próximo passo, já que vocês aprenderam como fazer o seu primeiro commit aí, o seu push no GitHub, utilizando o Git Desktop, né? E agora vamos para os comandos básicos do dia a dia, tá? Com o Git configurado, né? Com o repositório configurado, perdão, aqui estão alguns comandos que você vai usar no seu dia a dia, né? Vamos verificar então os status dos arquivos, perfeito? Vamos colocar aqui então um git status. Aqui a gente está falando que a gente está na branch master, e a minha branch, né, a nossa branch está em dia com o origin master. Nada para comitar e está trabalhando numa árvore limpa, beleza? Então, vamos ver o histórico então de alterações, perfeito? Opa, vou colocar aqui um git log. Então aqui a gente consegue ver o log das alterações que foram feitas. Foi feitas com o autor código roxo, na data, beleza? Aqui o texto dos arquivos dos commits, né, que a gente fez. A gente colocou os textos, então colocando o restante dos arquivos, enviando 1.txt, primeiro commit, que a gente enviou o readme, né? Então, beleza? E vamos atualizar então o projeto local com remoto, porque às vezes outras pessoas fizeram alterações no repositório remoto, vamos supor que mais pessoas mexam no repositório. Você pode trazer essas alterações para o seu computador, tá? Então o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder colocar um git pull origin main. Na verdade aqui é a master, porque a gente está trabalhando no master, beleza? Então, olha lá, ele trouxe da branch master e trouxe tudo que está falando que already up to date. Então, está falando que tudo está atualizado, perfeito? Então, esses comandos já te ajudam muito e a fazer muita coisa com o Git. E agora vamos para os últimos passos, que são as dicas e boas práticas, né? Antes de finalizar, algumas dicas importantes. Sempre use mensagens claras nos commits, para que você e sua equipe entendam as mudanças. Sempre sincronize as alterações com o repositório remoto para evitar conflitos. Use o comando git status com frequência para saber o que está acontecendo no repositório. E se der algum erro ou você ficar perdido, não se preocupa. Pesquisa, pratica e vai no seu ritmo, beleza? Quanto mais você usar, mais fácil fica. Então aqui, vamos para a conclusão. E foi isso. Hoje vocês aprenderam o básico para começar a usar o Git, desde a instalação, configuração inicial, até os comandos mais importantes. E agora é a sua vez. Pratique, explore, coloque esses comandos em prática nos seus projetos.
E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo, beleza? E se gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que também precisa aprender Git. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu e fui!